Olá, estamos começando mais um Globotechcast, o seu podcast de tecnologia da Globo. Eu sou Felipe Paz e vou estar guiando vocês no papo de hoje. Fazendo minha autodescrição, eu sou um homem branco, com cabelos e barba preta, querendo ficar branca. Aqui tenho uma camisa preta e estou usando também óculos azul. Hoje a gente vai falar de inteligência artificial na audiodescrição das séries da Globo. E para tratar desse tema, a gente tem vários feras aqui com a gente. Começando com ele aqui à minha direita, Vinícius Daniel, produtor de tecnologia, que fez a série Justiça 2. Bem-vindo ao Globotechcast, Dani. Vini. Obrigado. Chamei Dani, Vini, mas não tá errado. Tudo certo, tá tudo certo. Prazer estar aqui conversando com esses feras, sendo um co-host, né? Fazendo aqui minha autodescrição. Eu sou um homem branco, com cabelos grisalhos já, né? Posso dizer assim. Barba meio ruiva, meio pouquinho ficando branca. Aquele ruivo que daqui a pouco vira branco, né? Já caminhando para lá, né? Tô aqui com uma camiseta preta, com o logo aqui da série Justiça em branco, escrito. Hoje é quinta-feira, né? O dia que a gente está gravando e temos mais episódios sendo lançados. Então vim aqui. Enfim, estou muito feliz aqui pelo convite. Com certeza vai ser um papo muito bom, um tema super importante. Continuar apresentando aqui nossos colegas. É isso, uma quinta-feira chuvosa, né? Vale ressaltar isso. E temos aqui conosco também Marcelo Lemer, ele que foi produtor de áudio também na série Justiça 2. Marcelo, bem-vindo ao Globotechcast. Olá, Felipe. Olá a todos. Bom dia aqui a todos os companheiros. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Acho que vai... É isso. Né? É hora que alguém acessar aí. Fazendo aqui minha autodescrição também. Eu sou um homem branco, cabelo preto, uso óculos escuro, tô de uma blusa polo preta e jaqueta cinza. Prazer estar aqui, de poder falar desse tema tão importante, né? E eu diria até revolucionário dentro do mercado do audiovisual e dentro da nossa empresa, puxa, uma coisa assim absurda, né? Porque ver a Globo abraçando esse tema, né, que é tão sensível para nós que somos pessoas com deficiência visual. Esqueci de falar, né? Eu sou pessoa com deficiência visual. Então, eu me sinto assim muito emocionado de estar participando de todo esse processo, né, que eu considero histórico no audiovisual, e ninguém melhor para capitanear isso do que a Globo, né? Oh, fantástico. Sempre, como sempre, na vanguarda também, buscando, né, chegar a todos, né, fazer com que o conteúdo chegue a todos, seja o mais difuso possível. E aqui com a gente também estamos com o Luiz Kruzialski, ele que na época de gravação de Justiça 2 foi também produtor de áudio junto com o Marcelo, hoje especialista de inovação da nossa plataforma de pós-produção e design. Luiz Kruzialski, como você preferir, se apresentar. Bem-vindo ao Globotechcast. Muito obrigado pelo convite aí, pela oportunidade da gente estar falando aqui. Meu nome é Luiz, obviamente, já falou, né? Mas eu tô vestido com uma camisa de botão cinza. Eu sou um cara branco, cabelo castanho, quase branco também. e tô usando o crachá da firma aqui. É bom, sempre bom, sempre bom. E na mesa digital, né, que a gente briga, não está presencialmente conosco, mas estão remotos, longe e perto ao mesmo tempo. Apresento primeiro Pedro Leite, ele que é pesquisador de inovação também da plataforma de pós-produção e design. Bem-vindo ao Globotechcast, Pedro. Obrigado, pessoal. Bom dia. Fazendo minha autodescrição, eu sou um homem branco, eu uso cavanhaque, estou com uma blusa preta, estampada e cabelo preto. É um prazer estar participando com vocês aí, sou fera, e a gente possa contribuir aí. E também na mesa digital estamos com Edmundo Royle, especialista de inovação da plataforma de pós-produção e design. Bem-vindo ao Globotechcast, Edmundo. Olá, pessoal. Tudo bom? Prazer estar aqui. Fazendo minha autodescrição, sou um homem branco, cabelos castanhos. Estou vestindo camiseta polo azul e óculos. E muito importante, pelo meu sotaque, antes de você errar o país de origem, eu sou peruano. Tá? Ok. Confusão, né? Informação importante também, sempre bom, sempre bom.
Bom, pessoal, vamos começar então o papo, né, Vini? Vamos nessa. Marcelão, você pontuou ali a importância, de fato, né, da audiodescrição. Conta pra gente, assim, galera que tá ouvindo, né, de repente que é fora do ambiente de televisão, o que é audiodescrição? Bom, a audiodescrição nada mais é do que transformar imagens em palavras. E é uma coisa assim que é um recurso que ele é indispensável para pessoas como eu, que fazem parte desse segmento de pessoas com deficiência visual, que aliás é importante que se diga, tá, Felipe, que é um segmento bastante grande, tá? A gente não cabe aqui discutir isso, mas muitas vezes esse segmento acaba ficando relegado a segundo plano, né? Mas é um segmento muito, muito expressivo, uma quantidade bem grande de pessoas, com diversas categorias, né? Tem pessoas de baixa visão, tem pessoas que são pessoas cegas total, como é o meu caso, né? Então, a audiodescrição ela ajuda muito a gente se sentir inserido nesse universo do audiovisual. Importante dizer, né? Brasileiro é apaixonado por audiovisual, pela TV, por filmes, séries, novelas. Então a gente vê todo esse movimento da Globo, né, tornando isso algo cultural e não só uma obrigação, seja por lei ou qualquer outra situação. É uma coisa muito bacana da gente estar participando e contribuindo para que esse processo cada vez mais ganhe capilaridade, né, e ganhe escalabilidade dentro dos nossos produtos. Então, eu separei um trecho ali que é justamente para mostrar o quão importante é você ter alguém descrevendo toda a ação que está acontecendo ali, né? Porque se você não tivesse audiodescrição, para quem não consegue ver o que está na tela, é simplesmente uma música tocando, né? E ali, justamente, eu peguei um trecho que termina num diálogo, aí tem uma ação toda que o personagem ali faz, né, das entregas, que é muito importante mostrar como é que ele vai desenvolvendo aquilo ali, até para dar o clima da série, e termina num diálogo, né? Então, até o Lemer eu acho que pode falar melhor, assim, o que você entenderia daquilo se não tivesse uma audiodescrição, né? Absolutamente nada, né? Ficaria completamente perdido. E eu acho que você foi muito feliz, Cruzeiro. Eu acho que é isso. Ficaria apenas uma musiquinha e a gente imaginando, né, o que poderia estar acontecendo ali. Ou se a música for legal, você curte a música, né? Mas realmente, como isso, né, dá ajuda, né? Assim, como te transporta ali, pelo menos. É muito detalhado, assim, né? Até o que está escrito no muro é falado. É o que conta a história, né? Exato. E tem o tempo certo, né? Sem atrapalhar o diálogo, né? Legal que ele colocou o finalzinho ali com o diálogo. Você vê que entra ali sem atrapalhar o andamento ali, né? Do diálogo, da série em si, né? É construído de uma maneira que funcione para todo mundo, né? O Lemer até pode me corrigir o que está errado, mas a boa descrição é a audiodescrição que ajuda a contar a história, não é? É isso. E é importante mencionar também que é isso. E tem todo um trabalho, né? A pessoa que faz a audiodescrição, ela vai assistir aquele trecho ali, ela vai construir um roteiro, né? Esse roteiro, ele não é feito de qualquer forma, existem diversas técnicas, diversos norteadores ali para que a gente consiga ter um bom roteiro, e isso sempre validado por uma pessoa com deficiência visual, no caso, sempre passa por mim, né? Então a gente consegue esse resultado aí que é bem bacana e é legal, né? Assim, eu saber até do feedback de vocês que estão conseguindo, vocês conseguem juntar, né, o visual com vocês estão vendo e ouvindo, eu só estou ouvindo, né? Então é muito legal assim ter esse feedback de vocês, né, que tá bem, tá no time certinho, né, tudo certinho. Ficou muito bom, Marcelão. E só que assim, tem, principalmente em Justiça 2, né, Vini, tem um detalhe, né, que tudo isso foi feito, né, ou pelo menos boa parte, com inteligência artificial. Como é que vocês pensaram nisso? Como é que chegaram nessa ideia? A ideia, então, na verdade, não sei se alguém conseguiu perceber, se conseguiu, parabéns, tá? Mas a voz toda que está ali é uma voz que ela é sintética, né? A gente conseguiu clonar
a voz que era da nossa própria audiodescritora ali, né? A pessoa que fez o roteiro da série e que ela tinha feito algumas outras séries já para o Globoplay. E a gente conseguiu clonar essa voz dela justamente para que a gente conseguisse ter uma agilidade maior ali, né? Eu acho que até o Pedro e o Edmundo podem entrar nos detalhes maiores, assim, como funciona essa parte da síntese de voz, né? Mas a ideia veio numa reunião do nosso departamento, né? Que era, a gente estava com a ideia de internalizar esse processo e a ideia não era nem fazer nada com IA, nem nada do tipo, mas era internalizar mesmo, gravar em casa. E aí, a gente já estava... Eu, na época, nem era do time de inovação, mas eu já trocava muito com o Edmundo e com o Pedrinho, né? Era o famoso pitaqueiro ali. Que dava, entre a consultoria, o nome bonito, né? Para pitaqueiro. Mas, e aí, eles tinham essa voz, já que estavam desenvolvendo há muito tempo, né? É uma voz sintética, já do processo de pesquisa mesmo dessa voz sintética, já vem de um tempão. E eu vi que encaixava perfeitamente para aquele tipo de uso, assim, né? Que é o uso dessa voz sintética ali para usar para audiodescrição, né? Muito legal. E aí, Pedrão, Edmundo, Pedrinho, Pedro, né? Aí deixa a piada interna aqui. Conta pra gente como é que foi chegar, né, nessa voz, como é que é a jornada aí que o Krzyzewski trouxe. Dá um pouco mais de detalhe pra gente. A ver, essa jornada deve ter iniciado em 2017. Caramba! O que acontece nessa época foi criado um pequeno grupo de pesquisa, mas era um grupo de pesquisa sem um objetivo. Não tinha uma demanda, não existia, vou pesquisar para fazer isso, não. A gente ia pesquisar para entender a tecnologia que a gente achava que eram interessantes. Então, uma dessas tecnologias era a voz sintética, era clonar a voz. Então, aí na época fizemos alguns testes e mostramos em um open house de nossa antiga área, onde eu estava. E o Luiz chegou lá e falou, cara, interessante, mas a gente acha que pode ser utilizado isso nas novelas. Acho que na época a ideia era pegar a voz de um ator, não? Isso, era para tentar evitar dublagens, assim, usar aquilo para evitar dublagens do próprio ator fazendo, assim, quando o áudio ficava com algum problema, alguma coisa do tipo, assim. Então, aí essa pesquisa iniciou, se a gente vê o resultado da época, era horroroso. Pode ser sincero, né? E aí foi muito interessante porque assim, isso foi em 2017, tá? A gente iniciou as pesquisas, a gente viu que tinha um potencial, mas a gente foi para áreas das empresas, de outras empresas que estavam desenvolvendo a tecnologia, para ver se existia algo no mercado que não precisasse. Se algo já tem no mercado, a gente não precisa fazer a pesquisa. Justo. E aí o Luiz também embarcou nisso. Já de 2017, falamos de Luiz como membro honorário do time de pesquisa. E aí a gente foi a tocar portas de empresas, de startups, chegamos a falar com algumas chegaram com... Eu lembro de uma que foi muito boa, não mostraram o resultado e falaram, mas com $50,000 a gente faz um case para vocês. Só 50. Essa barganha. Tranquilo, né? Um valorzinho camarada. O que o Felipe tem no bolso ali aqui, agora. Pô, isso aqui daí. Só o que eu trouxe para comprar um salgado. Eu cachei que ele tá ganhando para gravar esse podcast. É isso, já foi pagamento adiantado. Aí a gente teve proposta de tudo. Mas aí a gente percebia que ainda não chegava, por mais algumas startups que a gente estava tendo contato e conseguindo fazer os testes, ainda faltava um pouquinho. E nossa pesquisa continuava. Mientras que não existe algo no mercado, a gente continuava. Aí já estamos falando por 2019, que o Pedrinho chegou também no grupo. Aí ele conseguiu também aí fazer
participar, conseguiu ajudar a fazer a melhorar muito os algoritmos. Ele estava fazendo mestrado e em essa área. Ele estava estudando o que a gente estava pesquisando. Aí juntou a fome com a vontade de comer, né? Não, eu vou te falar, a entrada do Pedrinho foi imprescindível para a gente sair do horrível, assim. Deu um pulo gigante, assim, a qualidade da... Lógico que a tecnologia evoluiu também, né? Mas eu ponho a culpa no Pedrinho, que melhorou, tá? Que moral, hein, Pedrinho? Pô, que nada. Uma coisa que a gente percebeu ali no meio do caminho, né? E aí, tendo mais uma pessoa, com certeza, ampliou o nosso espectro de coisas para tentar, né? Mas um negócio que a gente percebeu que faz muita diferença é a tecnologia ser feita por falantes da língua. Porque na maioria das startups que a gente chega para perguntar sobre voz sintética, sobre coisas de fala, geralmente é um gringo fazendo uma coisa em português. E aí, assim, é certo para dar errado, né? Porque eles não sabem as nuances da nossa língua, então eles não vão fazer o negócio com o mínimo grau de detalhe. E era muito comum a gente chegar para as empresas e assim, no inglês está muito bom, no inglês funciona muito bem, mas no português, muito mal. Porque eles não tinham esse nível de atenção, né? E aí, assim, tinha algumas startups brasileiras que estavam também com o resultado chegando num lugar legal, mas a gente percebeu que tinha uma oportunidade ali, tanto como estratégia da empresa, né? A gente tendo dado de audiovisual para alimentar esse tipo de algoritmo e tal, que fazia sentido a gente fazer dentro de casa e desenvolver uma pesquisa nesse sentido, né? Então, eu cheguei no meio do caminho e aí eu meio que direcionei meu mestrado para esse lado, já estava pensando em áudio, alguma coisa para áudio. Foi maldando, né? Ali isso aqui vai dar caldo. Aí eu falei pro meu orientador, olha só, o pessoal lá tá interessado, vamos fazer. Aí fizemos. Tô terminando agora, se Deus quiser, esse mês. Enrolando mais do que deveria, mas tô chegando lá. E, assim, a pesquisa para mim foi um sucesso absoluto, porque a gente conseguiu impactar essa área da audiodescrição, né? Com um fruto de pesquisa mesmo, né? Num tema que a gente sabe que é um tema inovador e que tem outros impactos possíveis além da audiodescrição. Então, assim, me sinto muito realizado de estar participando dessa ideia com todo mundo aqui, né? Não, e só para dar um exemplo disso que o Edmundo falou, que a gente entrou em contato com várias empresas grandes, né? Eu lembro de entrar em contato... As startups menores, elas eram muito mais solistas, mas quando você entrava em contato com uma empresa grande, né? Que você vai imaginar, pô, os caras devem ter uma tecnologia muito boa, assim, e tal. E aí você chegava para eles, cara, vocês têm isso aqui, mas eu precisava disso aqui, ó. Eles falavam assim, não, você não precisa disso aí. Que isso? É tipo assim, sabe? Daí você ficava, ok, obrigado então, né? Valeu aí. Os caras queriam vender mesmo, será? E esse case da síntese de voz é o que é como uma prova de o que acontece quando uma empresa coloca um pessoal separado da operação para pesquisar sem precisar de um tipo de demanda. Esse é um ponto interessante, não? Que essa Globo que permitiu fazer isso. Assim, nem eu nem o Pedrinho estamos em um dia a dia da operação. A gente não tinha uma demanda de fazer isso para algum produto. Era a gente entender a tecnologia e daí como saber utilizar. Então, isso acho que é uma coisa bem interessante para colocar aí, que são coisas que só na Globo está permitindo. E aí eu acho que tem uma coisa, sabe, Felipe, que é muito legal, que eu pelo menos para mim, né, esse ponto de contato, né, esse papel foi muito importante que o Krzyzewski desempenhou, né? Porque o Krzyzewski ele já estava em contato com o Edmundo, com o Pedrinho, que eu não os conhecia, né? Vinha conhecer através do Krzyzewski. Mas eu trabalhava com o Krzyzewski, a gente fazia parte da mesma equipe e tal. E assim, a junção dessas duas coisas, dessas duas ideias, né? Eu acho que foi que deu esse casamento assim muito bacana, que é a autodescrição
com a voz sintética, né, através da inteligência artificial. E aí o Krzyzewski, ele já sabendo que a gente estava ali já planejando, né, a partir de 2023, ter as séries da Globo ali com audiodescrição, o Vini participou desse processo, né, do início ali, da implantação da audiodescrição, da gente entender como é que a gente conseguiria trazer isso para dentro da empresa, né, internalizar esse serviço e tal. E aí o Krzyzewski trouxe essa ideia porque a gente via que tinha problema de escalabilidade e tal. E no início... Fala para eles o que você falou para mim quando eu apresentei a ideia da... Olha a a crise na gata. Não, no início, quando o Krzyzewski veio com essa ideia, eu achei muito ruim, sabe? Ele chegou assim, Krzyzewski, obrigado aí, cara, mas não funciona, tá? Obrigado aí, valeu. Porque você vem, né? Você realmente, você precisa estar muito aberto para você acompanhar, entender e extrair o melhor da tecnologia, né? Se você fica muito fechado no que é o convencional, no tradicional, você muitas vezes perde oportunidades, como eu acho que é o caso, né? Muita gente às vezes ainda não entendeu que a inteligência artificial ela veio para jogar a nosso favor e não contra, né? É claro que no primeiro momento toda e qualquer tecnologia, ela causa um alvoroço danado, ela mexe com muita coisa, né? Tira as pessoas da zona de conforto, muitas vezes, de fato, algumas funções são extintas, tal, mas as coisas vão se encaixando ao longo do tempo. E eu realmente, assim, eu estava muito fechado no modo tradicional. Eu falei pro Cruzeiro, pô, cara, isso aqui não vai dar certo, é muito ruim. As pessoas que não enxergam não gostam, não vão aderir e tal. E isso vai ser um tiro no pé pra Globo e tal. E aí, com o tempo, ele foi muito insistente. Ele foi me convencer, aí me apresentou o Edmundo, ao Pedrinho e tal. E realmente, assim, o projeto ele foi ganhando corpo e eu acho que isso é muito legal, porque a gente conseguiu transformar isso num business, né, para a empresa. Porque simplesmente só a ideia não serve para nada, né? Eu acho que é interessante também ver a formação do time, né? E como surge a ideia, verdade, né? Que tem a ver com repertório, né? E oportunidade. Então o Krzyzewski estava numa posição super importante ali, porque ele tinha um repertório do conhecimento de uma pesquisa relacionada à voz, que até por outros objetivos. Ele tinha o conhecimento do Lemer, né, um colega de equipe que conhecia sobre audiodescrição, como ela funcionava, e viu uma oportunidade no momento que a gente estava escalando a audiodescrição como objetivo na empresa, todas as séries ter audiodescrição, a gente estava fazendo o estudo de internalizar, estava esbarrando em algumas dificuldades, e aí juntou tudo isso e conseguiu resolver uma questão business, né? De equacionar ali aquilo dentro da nossa esteira de pós-produção, né? Você ganha escalabilidade, né? Ganha escalabilidade, assim, a longo prazo, enfim, acho que... Agilidade também, eu acho que é o mais importante dessa nossa... Sim, e aí do ponto de vista que o Marcelo falou em relação à tecnologia, como é olhada quando ela chega ali como uma inovação, né? Como alguma resistência, toda ideia tem uma resistência, né? E também tem um ponto de vista positivo que, assim, esse movimento de internalização, ele aconteceu, né? Então, a audiodescrição, tem a profissional que teve a sua voz sintetizada, ela é roteirista, né? Acho que a gente não chegou a comentar e dar esse detalhe, mas ela trabalha, né? Dentro do processo produtivo. Então, assim... O que é importante, né? De repente o pessoal, caramba, perdeu o emprego, usando a voz dela e acabou, né? Calma, não é por aí. Não é por aí, exatamente. Não, inclusive, ela é remunerada por isso, né? Ela ganha pelo uso da voz e tal. Então, assim, a gente percebe que isso que o Vini falou é muito importante. As peças foram se encaixando, né? Então, e eu vejo em todo esse processo, de fato, ressaltando aqui o que o Vinícius falou, o Krzyzewski realmente foi uma pessoa fundamental
para juntar tudo isso, né? E aí a gente foi trazendo os parceiros, né? Hoje nós temos a Rosemary, que é a nossa parceira, roteirista e quem dá... A dona da voz. A dona da voz. E é uma coisa muito interessante, tá? Porque, assim... E aí eu posso falar, tá, Felipe? Porque eu frequento muito grupos, né, de redes sociais de pessoas com deficiência visual, até para fazer a divulgação hoje, né, dos produtos Globo e tal. E é muito engraçado, cara, porque assim, que você tem 3 coisas que você mais vê hoje nesses grupos sociais quando você fala de audiodescrição e Globo. As pessoas gostam da audiodescrição, adoram a audiodescrição, elogiam muito a Globo por conta de todo esse processo, falam muito mal da IA, mas mesmo assim elogiam a Globo e a audiodescrição da Globo e clamam pelas novelas, né? Então, assim, a curiosidade aqui é isso, porque ao mesmo tempo que eles falam mal da IA, eles elogiam a Globo sem saber que a gente hoje está usando o IA nas nossas produções, né? E porque, de fato, é uma voz muito bem feita, com muita qualidade. Eles não sabiam, tá? Agora, quem ouvir esse podcast agora vão saber. Verdade. Inclusive foi Por favor, não deixem de nos assistir. Por favor. Inclusive foi a maior crítica do Lemer no começo, é porque a voz não estava boa o suficiente. Exatamente. Cara, isso foi um ponto importante e até o Lemer, eu acho que cara, óbvio que seria impossível sem o Lemer, mas ele teve um papel além disso, assim, né? Ele era... Toda a nossa prova de qualidade era ele, assim, né? E a gente, em nenhum momento, se permitiu fazer um trabalho que tivesse uma qualidade pior do que já existia, entendeu? Então, ou era igual ou não era. Eu acho que esse foi o nosso... A gente tentou botar a barra lá em cima, porque... Não vou falar mal da concorrência aqui, mas tem algumas empresas que fazem uma audiodescrição que é pro forma mesmo, assim, só para dizer que tem, e com uma voz sintética que cara, você percebe que o negócio é mal feito. Assim. Robotizado, exatamente. Né? E vai falando mais ou menos assim. Antes fosse, tá? Porque tem umas coisas bizarras, assim. Mas a gente queria que fosse uma coisa que justamente o público, ele não... pudesse aproveitar aquilo 100% do material, assim, né? Não tivesse nenhum tipo de perda, assim, né? A importância que a gente tinha sempre não só deixar o nome ali, audiodescrição, mas a gente levar a qualidade também pro nosso espectador, né? Eu acho que isso faz parte da essência Globo, Sim, né? tá no DNA, a qualidade tá no DNA Exatamente. da Globo. E é legal que tudo isso você vê que reforça o quanto a Globo também é uma empresa de tecnologia, né? Não só uma empresa de mídia, de produção de conteúdo, e que mais do que nunca, isso é um mega exemplo, né, Vini? Acho que você está também trabalhando direto com isso, de que tecnologia e conteúdo estão juntos, estão andando lado a lado e são igualmente importantes, que fala diretamente com a nova divulgação da nossa marca, inclusive, já ajudando a fazer o merchan. Cara, a gente falou aqui, foi interessante a gente entender, né, como a gente chegou nessa ideia, né, como ela nasceu, e eu acho que seria bacana agora vocês comentarem um pouco como foi participar do primeiro projeto, né, do primeiro programa, primeiro festival, né, que foi o The Brain, o primeiro, vocês ganharam com essa ideia, né, a gente falando aqui sobre essa junção de conteúdo com a tecnologia, inclusive nas avaliações, né, desse festival que foi criado, o conteúdo também estava presente, diretores ali presentes, gerentes de produção, enfim, fala um pouquinho pra gente como foi concorrer, ganhar e como isso ajudou na implantação, já olhando no ponto de vista de negócio, como isso acelerou as ações, como ajudou, né, a chegar, né, no resultado, né, que já está no ar. Antes de vocês falarem, deixa eu só dar um contexto aqui, que o The Brain é um festival de inovação interna, né, promovido ali pela Globo, mais voltado ali, o primeiro, pelo menos, que a gente chamou de Drama Sessions, para dramaturgia, que está no episódio 19 do Globotechcast, falando com Luiz Felipe e Thiago Furtado. Então volta lá se você quer saber um pouco mais. Pronto, fiz o jabá, agora vai lá. Mas... Não, uma coisa assim, muito legal, porque o Cruziel, acho que na verdade ele veio me cantar por causa do The Brain, né?
E aí eu achei, brincadeiras à parte, obviamente, que ele viu essa oportunidade de um projeto que ele já conhecia, né? Que apesar de repente não fazer parte efetivamente do time, mas ele estava ali o tempo todo com a galera, ele estava realmente inserido ali no projeto e viu essa oportunidade e me chamou para fazer parte desse projeto para o The Brain, né? E é aquilo que eu falei, eu a princípio eu não gostei da ideia, eu achei ruim, né? E aí, assim, e foi muito engraçado isso, porque a gente foi montando o projeto para apresentar no The Brain e a gente passa por uma etapa, né, onde a gente tem que fazer uma apresentação muito curta, que foi o Kruzielski que falou, inclusive, né? Para os diretores, que eram uma espécie de banca, né? Julgador ali dos projetos, das ideias. E aí o Kruzielski falou tal, e ele mostrou de fato que a audiodescrição junto com a voz sintética poderia ser um business, né? Naquele momento era só um projeto, era só uma vontade, uma ideia, mas eu percebi assim na sala, na hora ali, o interesse dos diretores, né? Porque o Kruzielski trouxe dados, trouxe números, tal. Realmente foi uma apresentação muito bem feita. E aí, assim, eu me lembro que o chefe da nossa área, o Marcelo Bossolini, me fez uma pergunta. Mas e a voz realmente é boa? Eu falei, eu dei uma engasgada. É porque a gente nem tava com o Alô, último Bossoni, modelo. alô, Bossoni. Só fazendo uma justificativa aqui, a gente nem tava com o último modelo de voz, né? Conforme foi Não, andando, não a gente ia evoluindo, né? A coisa de lá pra cá evoluiu pra caramba, assim, né? E aí, mas eu acreditando no time, eu falei, não, a voz é boa, tal. Engolia seco e vambora. Mas, e a coisa assim, realmente... E quando chegou no dia do concurso, né? Eu, sinceramente, assim, eu não esperava ganhar. Eu estava do lado do Vinícius, né? Então eu falei assim, cara, a gente vai ficar em terceiro lugar. Se conseguir terceiro é muita coisa, já estou feliz da vida. E aí foi anunciado o terceiro, não era a gente. Aí quando eu falei, pô, então pelo menos segundinho dá para beliscar, né? Não é possível que a gente não consiga. Vale lembrar que o terceiro foi o Vinícius, né? Ou não? Foi você, Não, Vini? nessa não. Não, essa não. não. Olha, aí... para de zoar. Não vai me zoar não, inclusive. A gente não vai falar da outra, mas eu ganhei a próxima. Mas aí eu fiquei em terceiro, pô. Aí, quando foi anunciado o segundo lugar, né? Eu já fiquei triste. Eu falei, pô, cara, não deu, não foi e tal, não sei o quê. E aí, quando foi anunciado o primeiro lugar, que a gente viu o nosso projeto ali vencedor, né? E todo o respaldo para que, de fato, todo aquele projeto, toda aquela pesquisa virasse um business da empresa, foi muito emocionante. Para mim, como pessoa com deficiência visual, uma pessoa que está batalhando muito para que essa cultura seja cada vez mais disseminada dentro da nossa empresa, assim, eu fiquei muito emocionado. E o The Brain foi muito bom no sentido de que foi a melhor maneira de você vender a ideia para a empresa toda de uma vez só, entendeu? Porque senão você às vezes tem que falar com o seu gerente gerente fala com o diretor, aí o diretor de uma área fala com o diretor de outra área, que fala com o gerente dele, e assim vai, essa cascata, assim, muitas vezes você virou um telefone sem fio, né? Se então, perde, né, no meio do caminho. E ali já tava todo mundo lá. Tá todo mundo lá e já comprou a ideia e, cara, foi muito fácil pra gente pular etapas ali e botar fazer o negócio acontecer, né? Que legal, que acelerou aquilo que tava desde 17, né, Edmundo? E acho que também foi a primeira vez que teve um time que era de diferentes áreas. Né? É verdade. Porque não é... Lembra que a gente não sabia se eu podia participar ou não? É verdade. Porque como era o Drama Session, né? Era específico na época. Dramaturgia. Dramaturgia. E aí, tá bom, pode. Licença poética ali, né? Que bom que deixaram. Ainda bem que deixaram. O grupo na época era eu, o Lemer e o Edmundo, né? São grupos de 3, né? Ah, entendi. O Pedrinho tava chegando tava recém-chegado. Não, ele estava fazendo parte já. Ele já estava trabalhando. Só que o máximo eram 3 pessoas. Ô, Pedrinho, te deixaram de fora do prêmio, Pedro.
Foi É o isso, mais foi novo, né? É o Pedrinho, é o Pedrinho. Não, mas pra ganhar tem que ter o Marcelo. Fica pra uma outra ocasião, mas o Marcelo, quem quiser ganhar, se tiver, as próximas edições do The Brain, Tem que quiser ter o ganhar, Marcelo que é o pé quente. tem que envolver o Marcelo, assim. Ele pode nem estar no grupo ali, mas tem que ter uma conversa. Uma consultoria. Ele é o cara, é o pé quente. Ele que é o pé quente. O Vini, quando ganhou, me fez uma consultoria lá e pronto. Ó, ganhou por causa disso, não foi por causa do projeto. É isso. Verdade. Muito legal, gente. E, assim, a gente falou de Justiça 2, né? Assim, também que tá usando desse recurso. É a primeira, né, Vini? É a primeira série de É uma das usando primeiras. Acho que inteligência quando artificial. começou a colocar em produção, né, em utilizar ali nas séries, é como demorou para lançar, né? Teve outras séries primeiro, mas foi uma das primeiras. Uma história Mas falando em interessante. gravação, digamos assim, foi a primeira. Na verdade, foi tudo assim, paralelo ali. aconteceu junto, tá? Encantado, Justiça, Reencarne, que ainda não foi exibida. E a gente, paralelo a isso, a gente conseguiu lançar o último episódio de Histórias Impossíveis, né? Que eu até brinco com o Cruzeiro, acho que não tem como esquecer essa data, que foi 20 de novembro do ano passado, que para mim é um marco, né? Que foi a primeira vez que um episódio com audiodescrição foi ao ar usando inteligência artificial. Então, isso tudo aconteceu em paralelo. Agora, a Justiça, eu acho que ela tem uma importância muito significativa, pelo menos para gente que trabalhou ali na formatação dos roteiros, né? na inserção da IA, na mixagem automatizada. Para gente ali teve uma importância muito grande, porque é a série mais longa, é uma série que tem 28 episódios, né? Então, as outras séries todas têm 10, 12 episódios. Então, aquilo requereu da gente um esforço muito grande e a gente entendeu aquilo como se fosse um breve treino para que é a nossa cereja do bolo, que é chegar nas novelas, né? A gente sabe que as novelas são muito mais do que 28 episódios, né? Você pode multiplicar isso aí pelo menos por 5, 6, às vezes 7, 8, né? Enfim, eu não sei quantos episódios está tendo hoje, o Vini até pode dizer depois aí. Mas, enfim, aquilo ali de fato foi um divisor de águas que mostrou pra gente que a gente pode sim chegar nas novelas, né? Pô, a gente fez 28 respeitando um SLA assim, bem tranquilo, tal. Então a gente está se preparando e a gente pode aguardar. Vamos chegar nas novelas. Só para não deixar você sem resposta, Renascer tem 197 capítulos. Ó, a informação confidencial aí. Isso pode ao ar, produção? Pode ao ar? Pode. Não, pode multiplicar por 7 aí, né? Justiça às bastante vezes 7, coisa, é muita bastante coisa. E foi interessante porque nessa época todas as séries estavam meio que sendo pós-produzidas em paralelo, né? E a gente tinha tinha se comprometido, assim, eu, Edmundo, o Pedrinho, em entregar Reencarne com audiodescrição. Só que nisso começou a gravar Justiça. Audiodescrição com IA, né? Com IA, desculpa. O Justiça e as outras seriam feitas da maneira tradicional, né? E aí, cara, me ligou a produtora de pós, a própria audiodescritora, falando assim, cara... Eu, o Renato, todo mundo perturbando, porque ninguém queria mais fazer no processo tradicional, assim. As pessoas viram que... Deu muito certo. Deu muito certo, principalmente essa parte da mixagem automatizada. Automatizada, que palavrinha difícil. Aquilo ali era muito rápido, porque uma coisa que a gente ia levar... Quanto tempo, Cruz, pra Cara, levava mixar? tipo, praticamente... Pra mixar era um dia a mais e pra gravar um dia a mais, ou seja... subia pelo menos o dobro do tempo de fazer a audiodescrição ali. E a gente conseguiu resolver isso em 10 minutos a mixagem. É uma coisa muito rápida. Então, assim, ficou todo mundo na pós-produção encantado com isso, né? Então, assim, coitado, o Cruziel, acho que ele nunca recebeu tanta ligação, assim, cara, pô, vamos fazer. E deu certo, né? A coisa tá andando. E essa coisa da mixagem, ela parece ser uma coisa um pouco menor do que a voz, mas ela é importante, e até o Lemer pode me corrigir se eu estiver errado, tá? Mas para que a pessoa
consiga escutar a audiodescrição, a voz que está ali, mas que consiga também perceber o que está por baixo. E ela ter esse controle de volume para que o som não suma, porque aquilo é tão importante quanto. Por exemplo, naquele trecho que tinha a música, o ritmo da música, a potência da música, para quem está assistindo ali, para você sentir a emoção do episódio, é tão importante quanto é a audiodescrição. Exato. Ali você consegue, através de uma boa mixagem, você preserva o áudio original do produto, né? Você não tem nenhuma perda ali do que uma pessoa que não tem deficiência visual, da forma como ela vai receber aquela informação, e você tem o ganho, né? Que é a audiodescrição, tudo ali muito bem equalizado, muito bem equilibrado, né? Então isso, de fato, essa mixagem faz toda a diferença. E sem falar o nome da empresa, vocês podem pesquisar as mixagens que são feitas automaticamente. E não dá certo. Não, e às vezes até de forma natural, tá, Edmundo? Eu não vou me lembrar agora, mas eu não sei se foi no fim de semana, um desses dias aí, eu estava vendo algum produto, não sei se era um clipe, eu não lembro exatamente o que foi que eu vi. Eu devia ter anotado para falar aqui, né, no podcast, mas eu não lembro. Mas assim, você tinha audiodescrição, mas muitas vezes a audiodescrição ela estava acima do áudio original, né? Então você fica, a pessoa cega, né, que é o meu caso, você fica perdido, porque você quer ouvir a audiodescrição, mas você também não quer perder o conteúdo que tem no diálogo ali, né, na fala dos personagens. Então essa mixagem, esse equilíbrio, ele é fundamental para a gente, de novo, né, falar aquilo que talvez seja o sobrenome da nossa empresa, a qualidade, né? Meu doutorado em psicoacústica finalmente se pagou, né? Tinha que servir para alguma coisa. Pô, para alguma coisa tinha que servir, né? Não, muito... Galera, fantástico, assim. Acho que é muito legal você já ver, né, como a gente conseguiu ver a qualidade no ar, né, ou ali no digital, e saber os detalhes, até mesmo alguns perrengues, né, a sinceridade do Cruziage, como tudo, sempre presente. Tudo começou. Mas assim, com certeza a gente tem papo ali, tempo não, a gente não tem tempo, a gente teria assunto para falar por muito tempo, mas infelizmente, né, minha diretora já falou aqui no ponto, a Ana aqui, já tá aqui, ó, encerra. Então, pedi para vocês fazerem as considerações finais. Acho que eu vou fazer o inverso agora, voltando ali, começando com Edmundo. Fala do prêmio. Do prêmio? Do The Brain? Não, The Brain. Pô, a gente é ganhou... verdade, é bem lembrado. Quer falar, Marcelo? Não. Eu acho que o Cruziage pode falar melhor, porque ele... porque essa semana a gente ganhou do New York Festivals, o TV and Films Awards, o bronze, na categoria Social Good, representando a Globo lá, justamente com o primeiro episódio de Histórias Impossíveis feito com IA, né? Então, o uso da IA ali para fazer Deixa eu só corrigir, vamos lá. O último episódio de Histórias Impossíveis, que é o primeiro com IA. Exatamente. Esse aí ganhou o prêmio de bronze lá em Nova York agora. Foi essa semana que saiu o resultado ali. Cara, que barato. Aí, agora sim. Muito bom, muito bom. Parabéns a todos aí. Realmente foi um trabalho fantástico. Edmundo, dessa vez não errei seu nome não, né? Não, tá certo. Obrigado pela participação, Edmundo. Tá, muito obrigado por estar aqui. E eu também tenho que falar que a gente parece que vai estar no IBC, também mostrando também esse trabalho que foi feito aí. Aí o Pedrinho vai ser nosso representante aí, vai estar aí no IBC mostrando esse trabalho. Mas muito feliz de estar aqui, muito feliz de poder compartilhar e mostrar que as coisas, quando são feitas, às vezes sem pressa e com planejamento e mantendo sempre o foco, a gente consegue fazer coisas e colocar também o importante que foi a comunicação. A comunicação entre as áreas é que faz a diferença para conseguir os projetos. Então, isso daí acho que é muito importante as coisas como estão evoluindo na Globo, né?
Cada vez com menos silos, né? Isso. Então, estou feliz de estar aqui. Talvez a gente se veja em outra oportunidade com outras ideias, com outra The Brain, talvez, The Brain. Mas tá. Valeu aí, pessoal. Vamos, te aguardamos aqui da próxima vez presencial. Pedrinho, obrigado pela participação aqui também. Obrigado pelo convite, pessoal. E aí, como último comentário aí, como o Marcelo foi feliz ali de falar, a gente tentar cada vez mais quebrar esse estigma da IA como um ser do mal, né? E olhar cada vez mais como uma ferramenta para possibilitar essas coisas como o que a gente está falando aqui, né? A descrição em escala e temas que a gente não conseguiria fazer antigamente e agora consegue com esse tipo de tecnologia, né? Olhar pro lado bom, pro lado do bem desse tipo de tecnologia. E aí, mais uma vez, obrigado pelo convite. Vamos falar sobre esses temas com vocês. Boa. Vamos tratar um próximo para você vir aqui também presencialmente aqui. Legal. Kruzielski, Luiz Kruzielski, Luiz Fernando. Obrigado Fernando por ter só minha vindo. mãe chama, né? Eu que agradeço aqui a oportunidade de estar falando um pouco aqui e peço desculpa pelas abobrinhas várias, né? E principalmente pro Lemer por expor a realidade dura, né? Mas brigadão aí pelo convite, cara. Imagina. Marcelão, muito obrigado também pela presença e parabéns pelo trabalho fantástico também feito. Obrigado, Felipe, pelo convite. É incrível estar aqui com esse time maravilhoso. Eu ia falar alguma coisa, mas eu esqueci. Ih, rapaz. Enfim, mas... sim, lembrei. Rapidamente, só para dizer o seguinte... muitas pessoas, de um modo geral, mas eu vou falar aqui do meu segmento das pessoas com deficiência visual, ainda olham muito torto, criticam bastante a questão da IA, mas as pessoas não têm, e assim, eu mesmo me perguntava muito, né, por que não tem audiodescrição nas novelas, né, que acho que é a grande paixão do brasileiro. Só que as pessoas não têm ideia como funciona, como eu também não tinha, né? Eu só passei a ter ideia quando vim trabalhar na Globo. E, não, de fato, com o modo tradicional de fazer a audiodescrição, a gente não consegue ganhar escalabilidade. E novela é uma coisa que a gente entrega todo dia, é tudo muito louco, muito corrido, né? Então, de fato, a IA ela é vital para que a gente consiga chegar lá e vamos chegar. Obrigado, Felipe. Imagina, eu que agradeço, Marcelão. E, Vini, obrigado por ter dividido aqui a mesa aqui comigo. Show de bola, obrigado, prazerzaço estar aqui junto contigo, junto com esses feras, esses colegas aqui. Acho que para terminar eu queria só comentar uma coisa que o Marcelo Lemer trouxe uma vez aqui, essa amizade que engrandece tanto, né, no dia a dia, com as experiências que ele tem. Um dia ele falou assim para mim, né? Tudo que é feito para ajudar alguém que tem algum tipo de deficiência serve também para as outras pessoas. Então, nesse caso, inclusive a gente já falou disso, eu espero que ande, né? A própria audiodescrição, será que é só para quem tem deficiência visual? Então, assim, vocês que estão em casa aí, que estão assistindo aqui a gente, assistam Justiça. Quando você estiver na cozinha, vocês não estiverem olhando para a tela, acione a audiodescrição. Se você estiver se locomovendo num ônibus, num trem, ouça com audiodescrição. De repente isso é até um negócio, né? Para a gente aproveitar dentro da empresa e capitanear também um dinheirinho aí a mais, não é isso? É verdade. De repente, séries em plataformas de áudio, será? De repente, fica a dica aí, diretor. Dica aí. Podcast. Pessoal, mais uma vez, obrigado. Parabéns pelo excelente trabalho. Assistam Justiça 2, que já está no ar. Com audiodescrição. Com audiodescrição. Maravilhoso, inclusive, a série, a audiodescrição, enfim, tudo muito bem feito. E é isso. É isso. E não deixem de maratonar os outros episódios do Globotechcast também. Você encontra a gente nas principais plataformas de áudio. A gente também está no YouTube, no canal Vem Pra Globo. E, o mais importante de tudo, lógico, a gente está no Globoplay. É isso. Até a próxima, galera. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.